Depois de centenas de voos pelo Brasil e para o exterior, eu percebi uma coisa: muita gente ainda viaja carregando itens que já não fazem mais sentido agora em 2026. O problema é que alguns desses itens não só ocupam espaço, como também podem gerar atrasos, estresse e até problemas na inspeção de segurança. Neste vídeo eu vou te mostrar o que eu parei de levar no avião e o que realmente funciona melhor nos dias de hoje, dentro das regras da aviação brasileira. Antes de continuar, comente aqui embaixo de qual cidade do Brasil ou do mundo você está assistindo este vídeo agora. E já adianto, o primeiro item dessa lista é algo que quase todo passageiro ainda carrega, mas que hoje é puro desperdício de espaço: o erro dos cabos de tecnologia. O primeiro item que eu parei de levar no avião é um clássico, né? Aquele monte de cabos diferentes jogados dentro da mochila. Por muito tempo eu carregava cabo para tablet, para celular, fone de ouvido, notebook, Kindle e ainda adaptador, porque não sabia qual tomada eu ia encontrar, né? Dentro do avião, no aeroporto ou no destino que eu estava viajando. O problema é que isso ocupa espaço, pesa mais do que parece e vira uma bagunça justamente quando você mais precisa de agilidade dentro do aeroporto. Em 2026, isso simplesmente não faz mais nenhum sentido para quem viaja com frequência pelo Brasil ou para o exterior. Hoje, a solução mais inteligente é levar apenas o cabo universal, com múltiplas pontas, que funciona tanto em USB-A ou quanto em USB-C. Com um único cabo você carrega celular, tablet, fone, powerbank e até notebook, sem precisar ficar trocando de fio o tempo todo. Isso faz diferença, tá? Principalmente em voos longos ou com conexão, como São Paulo, Brasília, Recife, Porto Alegre, onde cada minuto conta. Mas se os cabos em excesso já dão um problema, o próximo item dessa lista pode te causar algo pior: atraso, discussão e até perda, né, na inspeção de segurança. Powerbank, o item que mais dá problema na inspeção, principalmente em 2026. Está em alta sobre isso. O próximo item dessa lista é um dos que mais causam confusão nos aeroportos hoje em dia: o Powerbank, a famosa bateria externa. Muita gente ainda viaja com Powerbank antigo, sem etiqueta visível, sem informação clara, e isso é um erro sério agora em 2026. No Brasil e no exterior, baterias externas são tratadas como artigo sensível de segurança aérea. Por regra, Powerbank nunca pode ir na bagagem despachada, ela precisa estar sempre na bagagem de mão. Além disso, existe limite de capacidade, medida de watt-hora, o famoso WH, e muita gente nem sabe que isso existe. Powerbanks de até 100 watt-hora costumam ser aceitos, mas modelos maiores podem exigir autorização da companhia aérea. O grande problema é quando a bateria é antiga, genérica e não mostra claramente a capacidade. Aí o risco de retenção na inspeção aumenta muito. E perder um powerbank na segurança não é só um prejuízo financeiro, como é um atraso, estresse e embarque começando mal. Hoje, a melhor escolha é viajar com um powerbank mais novo, certificado com valor de watt-hora bem visível na etiqueta e sempre acessível na mochila. E se você acha que isso já é detalhe demais, espera até ver o próximo item que a gente ainda leva por precaução, mas quase nunca usa: fone de ouvido com fio, só por precaução. Outro item que eu parei de levar no avião é o fone de ouvido sem fio, aquele que muita gente carrega só por precaução. Por muito tempo eu colocava esse fone na mochila pensando no entretenimento a bordo, mesmo sabendo que quase nunca usava. A realidade em 2026 é que muitos voos, principalmente no Brasil, não tem mais tela individual no assento. E quando existe entretenimento, cada vez mais as aeronaves já permitem conexões por Bluetooth ou uso direto do celular. Resultado: o fone com fio vira mais um objeto ocupando espaço, enrolado na mochila e raramente sendo usado. Hoje, a escolha mais prática é viajar com um fone sem fio confiável, já carregado e pronto para o voo. Existe um detalhe simples que pouca gente lembra: usar uma cordinha ou tira anti-queda evita perder o fone entre os assentos. Isso parece exagero, né?
Até um dia em que um fone cair no chão do avião e simplesmente desaparecer. Mas, se você acha que o problema é só o que está dentro da mochila, o próximo erro começa antes mesmo de você sentar no avião. Bolsa escondida e excesso de item pessoal. O próximo erro é mais comum do que parece. Tentar levar uma bolsinha escondida por baixo do casaco para carregar mais coisas. Durante muito tempo, isso até funcionou, mas em 2026, a equipe de embarque está muito mais atento a esse tipo de situação. Se o agente identificar a bolsa como um segundo item pessoal, ela entra na conta imediato. O problema é que essa descoberta costuma acontecer no pior momento possível, bem na porta do avião. E quando isso acontece, o passageiro pode ser obrigado a despachar a bagagem de mão ali mesmo no portão. Além do estresse, essa decisão de última hora pode gerar custos extras e atrasar o seu embarque. E de todo mundo também. Em vez de tentar driblar a regra, a melhor estratégia hoje é otimizar o item pessoal que você já tem direito. Uma mochila bem distribuída com bolsos funcionais resolve muito mais do que qualquer truque improvisado. E quando você finalmente entra no avião achando que resolveu tudo, descobre que o próximo erro dessa lista estava no jeito de pagar. Dinheiro em espécie, o jeito mais ultrapassado de pagar as coisas. Outro item que praticamente saiu da minha lista de viagem é o dinheiro em espécie. Por muito tempo, andar com dinheiro parecia prático, mas em 2026 ele se tornou cada vez menos necessário. Hoje, a maioria das companhias aéreas e aeroportos trabalha com pagamentos por cartão de aproximação ou até mesmo aplicativo. Em muitos voos, inclusive no Brasil, não é mais possível comprar nada a bordo usando dinheiro, mas principalmente o motivo para evitar dinheiro é simples. Se você perder, acabou. Com o cartão, você tem notificações, bloqueio pelo celular e proteção contra fraude. Sem contar que você ainda acumula pontos, milha ou cashback em cada compra, dependendo do seu cartão de crédito, é claro. Em viagens internacionais, o ideal é sacar um pequeno valor no destino e usar o cartão para o resto. Existem cartões como Nomad, Wise, que vai te ajudar com isso, as famosas contas globais. E uma dica importante, sempre pague na moeda local e nunca aceite conversão automática. Agora, se você acha que está tudo resolvido depois de pagar, espera até ver quanto espaço você ainda desperdiça dentro da sua mala. Estojos rígidos, o ladrão de espaço na mala. O próximo item que eu parei de levar são aqueles estojos rígidos, grandes, para eletrônicos, cabos, até mesmo maquiagem. Eles até parecem organizados, mas na prática ocupam muito espaço e deixam a mala menos flexível. Em 2026, com as tarifas mais restritas e menos espaço de bagagem de mão, isso vira um problema real. Além disso, estojos rígidos dificultam a inspeção de segurança e atrasam o processo. A alternativa mais simples e eficiente é trocar os estojos rígidos por organizadores flexíveis e sacos transparentes. Eles se adaptam ao espaço da mala, facilitam a inspeção e economizam tempo no raio-x. Um truque simples é montar um kit de assento com tudo que você usa durante o voo. Assim você não precisa revirar a mochila inteira quando já está sentado e sem espaço. E se você acha que o problema acabou aí, espere até ver o quanto dinheiro você perde comprando itens tamanho viagem. Tamanho viagem, o erro que faz você pagar mais caro. Um outro erro muito comum é comprar aqueles produtos de higiene em tamanho de viagem, direto lá na farmácia. Eles parecem práticos, mas na prática você paga muito mais caro por muito menos produto. Além disso, você quase nunca encontra exatamente a marca ou produto que você está acostumado a usar. A alternativa é simples, mais inteligente. É levar os seus produtos do dia a dia em frascos reutilizáveis. Em voos internacionais, lembre-se, líquidos precisam estar em frascos de até 100 milímetros de líquido dentro de um saco plástico transparente, Ziploc. Já produtos sólidos como shampoo em barra ou protetor solar em bastão não entra nessa regra, então acaba sendo uma alternativa. Eles ocupam menos espaços, não vazam e podem ser levados tanto na bagagem de mão quanto na despachada. Outra troca que faz muita diferença é substituir frascos rígidos por embalagens flexíveis. Quando um produto acaba, essa embalagem ela fica praticamente sem volume nenhum.
Agora, se você acha que só produtos de higiene causam problema, o próximo item pode gerar dor de cabeça até na imigração. Olha só. Medicamentos, o erro que podem dar problema na imigração. O próximo item dessa lista parece inofensivo, mas pode gerar um problema sério em viagens internacionais. Medicamentos fora da embalagem original. Muita gente organiza os remédios em portas comprimidos grandes para ganhar espaço, sem imaginar o risco que isso representa. Em voos internacionais, autoridades preferem que o medicamento estejam na embalagem original, com o nome e identificações claros. Isso reduz questionamentos na inspeção e evita atrasos desnecessários na imigração ou na alfândega. Alguns medicamentos comuns no Brasil e nos Estados Unidos podem ser restritos ou até proibidos em outros países. Sem comprovação do que aquele remédio é, você corre o risco de ter o item retido ou confiscado. Manter os remédios na embalagem original e levar a receita médica pode evitar um problema grande. Isso vale especialmente para medicamentos de uso contínuo ou controlado. E se você acha que o risco acaba quando passa na imigração, o próximo item ocupa espaço à toa e quase ninguém percebe. Garrafa de água grande, volume sem necessidade. Outro item que eu parei de levar no avião é a garrafa de água grande e rígida. Mesmo vazia, ela ocupa espaço e pesa, sem trazer vantagem real nenhuma durante a viagem. E cheia, ela ainda pode causar problema na inspeção de segurança antes do embarque. Hoje existem as opções mais inteligentes e versáteis para o passageiro. Uma delas é a garrafa dobrável, que ocupa quase nada de espaço quando está vazia. Outra alternativa ainda melhor é o copo térmico de boca larga, que funciona para água, café ou chá. Ele acompanha você no dia inteiro do aeroporto ao destino, sem precisar trocar de recipiente. Além disso, essas opções facilitam muito a organização da bagagem de mão. E se você acha que o conforto no avião depende de carregar mais coisas, o próximo item vai mudar sua forma de pensar sobre isso. Travesseiro de pescoço, conforto que engana. Outro item que eu parei de levar no avião é o travesseiro de pescoço grande e rígido. Ele parece confortável na teoria, mas na prática ocupa muito espaço e raramente entrega o descanso que promete. Em muitos casos, ele acaba pendurado na mochila o voo inteiro, sem ser usado de verdade. Hoje, os próprios assentos das aeronaves mais novas já oferecem apoio ajustável à cabeça. Quando bem ajustado, esses apoios funcionam melhor do que qualquer travesseiro volumoso. O conforto real no avião vem mais do ajuste do corpo do que de acessórios. Uma máscara de olho confortável, um encosto bem posicionado e a mochila fora do caminho já fazem diferença. Às vezes, menos coisas significam muito mais conforto durante o voo. Agora que você já sabe o que não vale mais levar no avião, falta só um detalhe para viajar muito melhor. No fim das contas, viajar em 2026 não é levar mais coisas, é levar as coisas certas. Quando você entende como a aviação funciona, evita erros simples, passa mais rápido pela inspeção e embarca com menos estresse. Muitos dos problemas no aeroporto não são azar, é falta de informação. E é exatamente isso que a gente faz aqui no Manual do Passageiro. Traduz as regras da aviação para a vida real do passageiro brasileiro. Se esse conteúdo te ajudou, se inscreva no canal agora, apontando o seu celular pelo QR Code aqui na tela ou clicando no botão de se inscrever aqui embaixo. E é claro, compartilhe esse vídeo no WhatsApp com alguém que vive passando aperto no aeroporto. Agora eu quero saber de você. Qual item você já levou em viagem e percebeu depois que não precisava? Viajar bem começa muito antes do embarque, começa com a informação. A gente se vê no próximo vídeo.